Bora falar agora sobre Júlio Casares, o presidente do São Paulo, participou de um encontro numa universidade. Ele foi palestrar, falar a respeito do São Paulo e das coisas do mundo do futebol a estudantes de jornalismo e demais estudantes, não eram só jornalistas não, tá? E aí, assim que o bate-papo acabou, a palestra acabou, um estudante resolveu entrevistá-lo e com o microfone na mão, acompanhado por alguém que gravava via celular, esse torcedor, esse estudante perguntou a respeito do futuro do Carpini. Dá uma olhada no que disse o presidente do São Paulo, abre aspas. Ele é o técnico e está trabalhando. Vamos entender que está no começo de um trabalho. Não podemos demiti-lo antes de um trabalho mais longínquo, mas é uma atividade que requer sempre uma avaliação jogo a jogo. Vamos com calma. A notícia de hoje é que ele é o técnico do São Paulo, fecha aspas. Você vai percebendo que o Júlio Casares vai mudando o seu discurso em meio à frase, né? Ele inicia garantindo que não dá para demitir o técnico porque ele tem pouco tempo e termina afirmando que a avaliação é jogo a jogo, que nesse momento ele é o técnico do São Paulo, mas se tropeçar de novo, a informação que eu tenho dito para vocês desde sábado, será demitido. São Paulo enfrenta nessa quarta-feira o Cobresal na segunda rodada da Libertadores da América. A primeira terminou com derrota. Se o São Paulo perder, posso assegurar para vocês que ele cai. Se o São Paulo empatar, a menos que seja um empate heróico com gols nos acréscimos, alguma coisa nesse sentido, ele também cai. Não se descarta, inclusive, a possibilidade de, em caso de vitória com péssima atuação diante de um time que ainda não venceu na temporada, o Carpini ser demitido, algo que já aconteceu na temporada passada, quando o Rogério Ceni caiu depois de uma vitória contra o Porto Cabelo dentro de casa. Você pensa que o trabalho do Carpini ainda merece continuidade? Chega de Carpini? Use o espaço para comentários e registre a sua opinião. Rede social, o bicho tá pegando, aquela coisa, o torcedor do São Paulo pedindo, né? Os corneteiros de plantão pedindo a saída do Thiago Carpini. Existem três, frentes hoje na questão do Thiago Carpini. Vamos lá. A frente número 1, que é, temos um treinador, no caso da diretoria falando, temos um treinador, o Carpini precisa de tempo, não precisa mudar de treinador toda hora, ganhou a Supercopa, aquele papo todo, que é um papo totalmente formal, e é aquela coisa protocolar. Que inclusive eu quero dar os parabéns aqui ao estudante que foi lá na ESPM e na palestra onde Júlio Casares foi, ele apertou lá no elevador, no corredor e tal, e tirou uma resposta do Júlio Casares completamente ambígua, dizendo o seguinte: a gente prestigia aqui, não sei o que, aquela coisa toda, ele é o nosso técnico, estamos com ele, mas é jogo a jogo. Então assim, não disse nenhuma coisa nem outra. Estamos com ele, mas é jogo a jogo. Ou seja, estamos aqui, mas se perder tá fora. Então assim, existe a resposta protocolar da apuração, que quando você conversa com interlocutores, quando você conversa com pessoas da diretoria, pessoas próximas ali ao presidente, vem essa resposta. Tem que dar tempo, trabalho não sei o que, aquela coisa toda. Ponto. Isso aí é o protocolar, do Carpini, que é o técnico de São Paulo. O que existe, e aí é o mais forte e é o que tá pegando hoje, é que assim, a crítica da torcida, que é da arquibancada, que a gente viu no jogo contra o Novo Horizontino, a torcida reclamando demais depois do jogo contra o Tadieres na estreia da Libertadores, o que a torcida fala em rede social, aquela coisa toda, a coletividade são paulina cada vez mais pedindo a saída do Carpini, isso chega nos corredores do Morumbi. Pessoas que não aparecem, mas que têm voz ativa dentro do Morumbi, dizem o seguinte: Carpini perdeu, tá fora. Carpini empatou, tá fora, Resultado ruim, jogando mal. Ruim pro São Paulo, ficando uma situação péssima na Libertadores, com 2 derrotas ou um empate, uma derrota, 2 jogos, adeus. Não tem mais como segurar, ficaria uma situação insustentável. Inclusive, o Júlio Casares não aguentaria a pressão de bancar aquilo que ele vem dizendo, que tem que dar tempo, ele é o nosso treinador, estamos juntos e tal. Seria a segunda parte da fala, onde ele diz que é o jogo a jogo, a análise jogo a jogo. Seria mais ou menos nesse sentido. E a terceira frente, que é a da porta de dentro do CT, que é o seguinte: não entra o que se fala na rede social, o cara que tá lá no Morumbi, que tem voz ativa e que fica ali nos corredores, à sombra ali do Morumbi falando e tem voz ativa, não vai no CT. Da porta de dentro do CT é só jogador, comissão técnica, funcionário, e ali
é foco no trabalho. Quando o presidente aperta a mão do Carpini e fala o trabalho foi bom, o dia foi longo, aquela coisa toda, é um pouco também de cobrança. Aqui dentro não vai entrar crítica, aqui dentro não tem rede social, não tem torcedor, não tem imprensa, não tem entrevista. São vocês preparando o time para um jogo que é obrigação vencer. A camisa do São Paulo não se compara com a camisa do Cobressal. A história do São Paulo na Libertadores não se compara com a história do Cobressal. O Cobressal tecnicamente é muito inferior ao São Paulo. A torcida do São Paulo é gigantesca e vai lotar o Morumbi. Então assim, a obrigação é focar no jogo, vencer o jogo da porta do CT para dentro. É isso que acontece. Então são 3 frentes hoje dentro do CT. Inclusive um bastidor interessante, Carpini tem trabalhado demais, né? Tem trabalhado demais no CT. Ontem, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui na véspera do jogo, terça-feira, o jogo é quarta. Na segunda-feira, quando, né, a preparação foi a mais forte ali para o jogo, Carpini chega às 7 da manhã no CT e vai embora às 9h30 da noite, totalmente exausto, né? Quem o viu ali falou que estava totalmente exausto. Então, assim, há um foco no trabalho, há um desejo de dar a volta por cima, mas existe uma ala que puxa, que é muito forte, que diz que não dá mais. E fica essa pressão em cima. Qualquer deslize pode ser fatal para o término, né, da passagem do Carpini no São Paulo. Então são essas 3 frentes de bastidores, de informações e de peças que vão se mexendo no tabuleiro nessa questão do Carpini no São Paulo. O jogo contra o Cobressal vai responder muita coisa que está acontecendo, que tem acontecido nos bastidores do São Paulo desde o Tajeres, desde a eliminação no Campeonato Paulista para o Novo Horizonte. Internamente existe uma crítica de que o Carpini, por exemplo, ele poderia ter trazido uma comissão técnica mais parruda, que a comissão técnica dele é muito enxuta e que numa hora dessa... Mantém o Muricy. O Muricy é coordenador, PVC. Sim, mas assim você vai ter... comissão técnica de dia a dia ali, né? De mas trabalho, se você tem um Muricy, metodologia. vamos lá. Tem uma história de que quando se foi contratar o Pesolano, que se discutiu muito porque o Pesolano não tem um coordenador. E o Pesolano traz um coordenador acima dele, que é o cara que faz a relação interpessoal. Tá, ele poderia ter esse. Mas o problema é que o São Paulo, uma das discussões quando era o Pesolano, e o Pesolano está em quarto espanhol da segunda divisão. É importante separar isso aqui também. O Valladolid está indo para o playoff. Ele pode subir direto ainda, sobem os 2 primeiros. O que está em segundo lugar é o espanhol, ele está disputando o acesso, mas ele está em quarto lugar na segunda divisão. Trazendo o Pesolano, a função do Muricy podia ficar esvaziada. O Carpini vem porque tem uma função para o Muricy. O Muricy é o que dá experiência para essa comissão técnica. Só que assim, o Muricy tem as limitações físicas dele. Ok, o Muricy não viajou para Córdoba, por exemplo. Porque o Muricy podia ser esse respaldo. Podia ser a sustentação do Carpini. Agora, o que eu acho que ficou claro ontem, pela declaração do Júlio Casares, que a gente vai ver na sequência, é que o Cobressal está para o Carpini, assim como o Puerto Cabelo estava para o Rogério Ceni. Um ano atrás, eu publiquei, você pode procurar no meu blog, na época, que o Rogério podia cair mesmo ganhando do Puerto Cabelo. É exatamente a situação do Carpini. A diferença é que daquela vez, gente de dentro do São Paulo dizia abertamente isso. Olha, ele pode cair mesmo ganhando do Puerto Cabelo. E dessa vez, ninguém no São Paulo está dizendo isso. Ninguém no São Paulo diz isso. Mas a declaração do Júlio Casares leva a este pensamento. Porque a declaração que a gente vai ver ali é uma perna em cada canoa. São 2 canoas e tem uma perna em cada canoa total. Uma perna ele responde para dentro do clube, outra perna ele responde para a rede social, que está doida para derrubar o Carpini. O presidente só tem que tomar a decisão. Ou uma ou Vamos outra. escutar o que ele falou? Ontem, só rapidinho, Domi. Só rapidinho, Domi. Ontem eu estive lá na festa da Federação Paulista e ontem tinha muito intermediário, muito empresário. E os intermediários e empresários já estão se movimentando. Já há um movimento do mercado para treinadores do São Paulo.
o mercado já sabe que já o São Paulo vai buscar um treinador e já existe esse movimento. Então, assim, já está muito claro, já está muito exposto e escancarado o mercado. É assim que o mercado funciona. Olha, o Carpini está balançando, se perder, tá fora. Os caras, os intermediários já pegam o telefone e já começam a oferecer. Olha, fica esperto porque vai o ter uma mercado vaga no São funciona igual no Paulo. urubu. O mercado funciona. Você quer saber como é que o mercado funciona? Olha para o céu e vê onde tem carniça. Você vai ter um monte de urubu circulando assim. É assim que o mercado funciona. Assim, o mercado de empresário, é assim que funciona. E é o que está acontecendo. Eu não estou dizendo aqui que o Carpini tem que continuar. Não. Na semana passada, teve um desses sites que são que querem impor opinião, né? Você não pode discordar. Eu fiquei com muito receio na quinta-feira passada de eu ter castigado o Carpini, não o Rames. Por quê? Estou dizendo isso porque teve gente dizendo que eu atribuí a derrota do São Paulo ao Rames, o que não é verdade. Eu, inclusive, disse, quando o jogo no primeiro tempo mudou, eu falei, o jogo mudou porque a bola está parando no meio-campo, o São Paulo não está conseguindo agredir, mas a bola circula no pé do Rames. Eu disse antes do jogo que o Rames ia jogar bem, e quando o Rames saiu sem jogar bem, eu disse, ele não cumpriu o que ele prometeu. Não jogou no nível que se esperava dele. Agora, o que eu disse antes foi que quando o Carpini perdeu a janela de alteração, ele vai perder a janela de alteração, mas ele vai perder o jogo se não perder a janela de alteração, que foi exatamente o que aconteceu. Então, não tem ninguém dando a barra para o Carpini. Ao contrário. Agora, existe uma necessidade de você ter planejamento. Né? Você pega os últimos 3 campeões brasileiros, todos entraram com o técnico do início do ano no Brasileirão. É regra? Não, não é. Você pode mudar o técnico e ser campeão. Agora, você precisa, nesse caso do Júlio, que nós vamos ver a sonora dele finalmente, que quando eu parar de falar, só tomar uma decisão, ou sim ou não. O que não dá é para ter um pé em cada canoa. É muito do que se fala nos bastidores do São Paulo. Assim, no oficial, interlocutores do presidente, pessoas próximas do presidente, diretores. São Paulo tem um treinador, poxa, o Carpini é até ruim com ele, pô, o cara novo, o cara ganha super. As palavras do presidente, parece que é um mantra, parece que é um manual que foi entregue para todo mundo, fala assim, ó, vamos cuspir isso aqui para todo mundo que perguntar. Beleza, tá certo, é uma maneira de se comunicar. No off também, assim. Aí, quando você vai falar com pessoas que a gente sabe que tem ali certo poder de decisão ou até de persuasão dentro do Morumbi, essas pessoas que muitas vezes ficam nos corredores, nas sombras e não aparecem, e essas pessoas têm palavra de peso lá dentro, essas pessoas falam o seguinte, não dá mais. Não dá mais. Não dá para chegar com o treinador e vai sair na fase de grupos da Libertadores. Vai perder o começo do brasileiro, não vai conseguir vencer, aí vai ficar tarde, porque o brasileiro é regularidade. Daqui a pouco toma uma... Foi exatamente o que eu ouvi. Daqui a pouco toma uma cacetada na Copa do Brasil. Copa do Brasil é o campeonato milionário e o São Paulo ganhou no ano passado. Não é bom ganhar a Copa do Brasil? Por que não tentar ganhar de novo? Não dá para arriscar. É um ano importante para o São Paulo. Já provou que não deu. Corredores do Morumbi. Isso que vai para a rede social. E aí existe essa situação, da porta do CT para dentro. Júlio Casares apertando a mão do Carpini e fala assim, foco, trabalho, vamos ganhar, é obrigação. São 3 situações hoje que existem dentro do São Paulo. Depois do jogo do Cobressal, uma delas vai acontecer. Com o José Paz. Fala, Zé Paz! Caleri, não é mais dúvida. Não, ainda é dúvida, né? Ele já tá treinando com os companheiros. Poxa, amanhã Zé. tem jogo importante lá no Morumbis contra o Cobressal, clube chileno, rodada de número 2 aí da Copa Libertadores. O São Paulo perdeu, né, no primeiro jogo, Miguel Tarieres fora. Você vai amanhã no Morumbis? Vou, mas tô... Então nos encontraremos lá, estarei trazendo tudo ao vivo no pré-jogo aqui no Gazeta Esportiva. E a dúvida é o Caleri, né? Já ficou fora aí na primeira partida, ainda aquela lesão lá do jogo contra o Ituano, ainda tá Mas não é recuperando. aquilo do ano passado que ele operou? Não, é o cisto de Baker, Michel. O tal do cisto de Baker. É uma lesão na perna direita ali atrás do joelho.
Que nome, né? É uma dor danada, falam, viu? É uma dor, um negócio que dói muito e aí ele ainda tá se recuperando. Já tá treinando com os companheiros, né? É uma lesão bem chatinha, mas agora a tendência dele ficar à disposição e aí deve ficar no banco de reservas, porque o São Paulo precisa ganhar. Você conhece o Cisto de Baker? Já teve Cisto de Baker? Graças a Deus nunca tive isso. A gente só conhece quando tem, né? Ainda bem que a gente não conhece esse Não, mas aí. o Caleri deve jogar amanhã. Ai, gente, puxa, toca no Caleri. E tá precisando, né? Sim, exatamente. Tá precisando- o São Paulo, Michele. assim como o Corinthians, o São Paulo precisa da vitória. viu? Né? Precisa, se não ganhar amanhã, Michele. E se não ganhar amanhã, o que acontece com o São Paulo? Rapaz. Não, mas todo mundo sabe que se não ganhar amanhã, o treinador vai embora. Agora o time lá, o chileno, é muito ruim. Né? É horrível. É muito ruim. É o muito São Paulo ruim. o São Paulo goleia amanhã, pra mim. O São Paulo goleia, até porque o São Paulo é muito mais time que todos dessa chave do São Paulo. O São Paulo goleia amanhã, né? Agora, o Campeonato Brasileiro é uma outra coisa. O Cobresal é o último colocado do campeonato chileno.